Olá, meus amigos, meu nome é Jackson Costa, sou idealizador do projeto Agora Sei Direito. Esse projeto visa trazer alguns esclarecimentos sobre alguns direitos fundamentais que todo cidadão tem e também sobre algumas matérias para quem realmente estuda para concurso ou para trabalhos acadêmicos. Hoje vou falar de um assunto muito legal e muito importante, sobre o processo do trabalho e a figura do preposto. Quem é o preposto? Para que ele serve? Onde ele se encaixa no processo do trabalho, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então a figura do preposto é uma pessoa física que ela é nomeada através de uma carta de preposição para representar tanto o empregador quanto o empregado. No artigo 843 da CLT, especificamente, esclarece detalhadamente a figura do preposto e o que até onde vai os seus limites, Existe uma grande diferença entre a função do preposto para o empregador e para o empregado. Vamos falar primeiramente do empregador. O empregador, quem pode ser o preposto do empregador? No artigo, ele fala bem claro, a figura do gerente. O gerente automaticamente demonstra que ele tem toda a confiança e a responsabilidade do empregador. Então o gerente pode representar como preposto em uma audiência, tanto como qualquer outra pessoa, é assim que fala lá no artigo, mas que esta pessoa tenha conhecimento do caso específico. Então, é uma dica muito importante, o empregador não pode nomear uma pessoa que não tenha conhecimento dos fatos, porque numa situação dessa, o empregado pode alegar uma situação, por exemplo, que ele fazia muita hora extra que não era pago. E aí, se o preposto do empregador não souber de tais fatos, qualquer coisa que ele não souber ou que ele se omitir, o juiz dará favorável ao empregado. Então a figura do preposto é muito importante. O preposto do empregador, ele age como se fosse o próprio dono da empresa. Ele pode fechar um acordo, fazer um negócio, tudo que ele fizer vai ser o que ficará válido, em raras outras exceções. Agora, na figura do empregado, onde o preposto entra, são limitadas os direitos do preposto do empregado. Por exemplo, raras são as situações que o empregado usa um preposto. Ele pode usar em caso de doença, se ele está doente, não pode estar presente na audiência, ele pode nomear um preposto para que vá até lá e leve um documento oficial, um atestado médico, um documento médico que comprove que ele esteja doente. Ou, no artigo fala, por algum outro motivo poderoso. Esse motivo poderoso é uma nomenclatura que não se usa mais hoje. Você pode substituir por caso fortuito ou força maior. No caso de caso fortuito ou força maior que o impeça do empregado estar presente na audiência, ele pode nomear um preposto. Por exemplo, no caso de uma cidade que tem um único acesso para chegar no local da audiência e acontece de quebrar uma ponte ou de cair uma árvore que impeça aquela passagem. Nesse caso, ele pode nomear um preposto que vai levar essa notícia de forma oficial, através de um jornal ou de um site, que vai mostrar que ele não está presente por esse motivo. Outra coisa importante, a figura do preposto para o empregado, ela pode ser nomeada apenas poucas pessoas. Por exemplo, uma pessoa da mesma categoria do empregado. Ou seja, se ele é um eletricista, ele pode nomear um outro eletricista. Se ele é um professor, um outro professor, e assim sucessivamente. Ou também ele pode acionar o sindicato de sua categoria, que por sua vez nomeará um preposto para aquela audiência. E o preposto apenas irá informar o juiz de forma oficial porque o empregado não pôde estar ali naquela audiência e assim marcar uma nova audiência. Então, essa é a figura do preposto para o empregado. Espero ter esclarecido um pouco mais. Caso alguém queira um pouco mais de conhecimento sobre essa área, nós temos um material muito interessante. Agora você pode dizer, agora sei direito.